Agora nós vamos começar uma nova parte da mecânica, que é a chamada mecânica dos fluidos. Os fluidos, né, os fluidos mais conhecidos para nós são os gases, os líquidos. Eles são massas que são distribuídas de uma forma diferente. Eu não posso dizer que a força está atuando num ponto, ou eu não posso dizer que ele obedece uma certa trajetória, porque a forma dele, em geral, não é bem definida, né? E pelo fato dele ser distribuído, os esforços mecânicos causam efeitos levemente diferentes do que o que nós vimos numa massa pontual, uma massa concentrada num ponto, tá certo? E a mecânica dos fluidos é extremamente importante. Ao longo da história do homem, ele sempre esteve atrás de entender um pouco os fluidos, não é verdade? Navegação, por exemplo, se ele não entendesse um pouquinho como fazer as coisas flutuar, como conduzir as coisas em cima da água, ele não teria, obviamente, evoluído tanto, né, na sua história. Então, a história da mecânica dos fluidos, se a gente falar 5 minutos sobre ela praticamente existe desde o início da civilização, né? Ela é muito antiga, tá certo? E ela tem personagens que nós acostumamos ouvir por aí. Na verdade, os navegantes e tudo isso já existiam muito antes de Arquimedes, embora Arquimedes é uma das pessoas que a gente escuta falar quando nos referimos aí à mecânica de fluidos, porque ele foi um que teve uma série de contribuições importantes. Mas ela existe muito antes. Cidades inteiras eram canalizadas. A água, o transporte de fluido, era canalizado em muitas cidades, tanto da América quanto dos povos da Grécia, Roma e assim por diante. E, obviamente, eles tinham que ter conhecimento sobre os princípios básicos das coisas para poder levar água de um lado para outro e assim por diante. A mecânica dos fluidos hoje, ela praticamente está em todas as áreas, né? Para você entender a vida, você tem que entender como o sangue flui, ela está inclusive nas áreas da biologia. Os grandes problemas que nós temos ambientais estão associados à mecânica de fluidos, né? O movimento das massas de ar, o movimento de partículas sólidas embebidas na atmosfera, tudo isso são problemas da mecânica de fluido. Portanto, nós temos que entender a mecânica de fluidos para poder interferir, para poder trabalhar com diversos fenômenos naturais, tá certo? Ela cresce, à medida que chega a Revolução Industrial, ela torna-se mais importante, novos personagens aparecem, e todos os grandes cientistas que trabalharam em mecânica, ou grandes matemáticos como Laplace, Lagrange, todos eles tocaram um pouquinho a mecânica dos fluidos, né? Todos eles tiveram contribuição. Então, a história da mecânica de fluidos é bastante vasta e se confunde um pouco com a história do homem, né? Porque fluidos são essenciais para a espécie humana e para todas as espécies de vida. Portanto, ele sempre procurou entender um pouco melhor aquilo que estava acontecendo com fluidos. Então, nós vamos começar a desenvolver alguns conceitos da mecânica de fluidos que é um pouquinho diferente dos conceitos que nós temos da mecânica do ponto, que a gente chama, né, da massa concentrada. Agora a massa está realmente distribuída e nós temos que levar isso em conta. Newton, obviamente, as leis que Newton fez, elas adaptadas adequadamente, elas se aplicam perfeitamente aos fluidos, e a contribuição do Newton com a mecânica foi essencial para uma grande evolução da mecânica dos fluidos. Então vamos começar aqui descrevendo um conceito que é extremamente importante em mecânica de fluidos, que é o conceito de densidade. Porque agora eu não vou falar da massa total, porque a massa está distribuída. Posso até falar em algumas situações, mas normalmente eu estou preocupado com uma grandeza, que nós vamos chamar de ρ, que é a massa por unidade de volume. Essa é chamada massa específica ou densidade. E, obviamente, né, é quilogramas por metro cúbico, a unidade dessa densidade, mas pode ser gramas por centímetro cúbico e assim por diante. Então, ao invés de falar muito na massa, nós vamos falar mais na densidade, porque é bom saber quanto tem numa determinada porção
que é um elemento de volume do nosso sistema. Então nós temos que lidar com pequenas porções do sistema, então nós temos que definir. Então essa é a densidade. Um outro conceito importante que nós temos que lidar é o conceito de pressão. O conceito de força, claro, ele é muito importante, mas o de pressão para os fluidos é mais importante ainda. E quando nós lidamos com a massa distribuída, nós vamos lidar com superfícies que confinam, ou que contornam, ou que são superfícies de controle para esses fluidos, e nós preferimos trabalhar com o conceito de pressão. Dado que eu tenho uma área A, na qual atua uma força F, a pressão ela é definida como sendo a força por unidade de área que nós temos. Então nós vamos falar muito em pressão, e essa pressão ela é a força por unidade de área atuando num determinado volume de controle, então numa superfície do recipiente que contém o fluido ou qualquer coisa assim. Tá certo? Então, veja, nós estamos mudando um pouco as grandezas físicas que nós vamos trabalhar agora na mecânica, que agora vai ser mecânica dos fluidos. Ao invés de massa, vamos trabalhar muito com densidade, ao invés de força, vamos trabalhar muito com pressão. Quando a força não é assim perpendicular à superfície, quando ela está inclinadinha um pouquinho, né? Então, se essa força, por acaso, estivesse inclinada dessa maneira, então nós definimos o que importa sempre é a componente da força perpendicular à superfície, portanto, teria que projetar essa força perpendicular, usando nossos conhecimentos de geometria, né? Basta multiplicar essa força pelo cosseno do ângulo para projetar essa força aqui. E essa componente da força que é a que vai realmente ser importante para a pressão. Então, pressão, ele vai estar associado com a componente de força perpendicular àquela superfície. A unidade de densidade eu já coloquei aqui. A unidade de pressão é, portanto, a unidade de força por unidade de área, que é o Newton, unidade de força, por metro quadrado, unidade de área. Normalmente, quando a gente tem aproximadamente 10 a 5 newtons por metro quadrado, é o que nós chamamos do bar, que é, né, também uma unidade importante de pressão. E nós também usamos a atmosfera. A atmosfera vai ser a pressão, né, a força por unidade de área por uma coluna de 76 centímetros de mercúrio, tudo isso. Mas normalmente a atmosfera é 1 milhão de bar, em termos práticos. E a gente vai usar, obviamente, muito mais os sistemas de unidade. Aqui nós não vamos trabalhar com muitos exemplos numéricos, porque aqui é a parte da aula conceitual, mas nas atividades que você vai realizar, certamente nós teremos muitos exemplos numéricos. Então, definida as grandezas que eu quero trabalhar, que são as grandezas mais importantes, vamos começar a fazer algumas contas para ilustrar aqui os conceitos de mecânica de fluido. Primeiramente, eu queria começar falando para vocês sobre a variação da pressão de uma coluna de fluido. Esse é um dos conceitos mais importantes, introduzidos por Pascal, inclusive. Eu vou considerar uma coluna de fluido. Eu vou considerar, imagine que eu tenho aqui uma coluna de um certo fluido, tá certo? Então, eu tenho aqui eu coloquei cilíndrico para que a gente possa, e ele está cheio de fluido, de alguma maneira. Eu vou pegar aqui em cima, tá certo? Claro que esse fluido está sempre na presença da gravidade, nós não podemos esquecer, porque a mecânica dos fluidos, ela vai ser muito importante na presença da gravidade. Na interface 2, eu vou dizer que a coluna de todo o resto do fluido está fazendo sobre essa parte, né, uma força F2. Enquanto a parte de baixo está fazendo sobre essa parte do fluido uma força que eu vou chamar de F1. Aqui, essa minha coluna tem uma área de secção, tá bom? Que eu vou chamar de A. Então eu tenho um cilindro, tá cheio de fluido, né? Não representamos aqui. E eu peguei uma porção desse fluido.
na presença da gravidade, essa porção que eu estou olhando está entre duas interfaces, separado por uma distância ΔH, que a gente chama a altura da coluna considerada. Não é? E no ponto 1, se eu pegar aqui no ponto 1, no ponto 1 eu tenho uma força, tá certo? Que é F1, que é a força de todo o fluido aqui que está segurando. Veja, eu tenho aqui um fluido dentro de uma coluna, estático, não está se movimentando, está paradinho, tá certo? Isso é importante. Eu tenho um fluido estático, parado, e eu peguei uma coluna desse fluido, estou olhando o que está acontecendo entre duas interfaces. No ponto 1, eu sei que tem uma pressão P1, que é igual a F1 dividido por essa área. Tá certo? No ponto 1. Agora, a minha pergunta é como que a pressão aqui está relacionada com a pressão aqui? Como que dois pontos em alturas diferentes de uma coluna do fluido estão sentindo a pressão? No ponto 2, eu tenho uma pressão P2, que obviamente é F2, enquanto aqui é F1 dividido por A, aqui é F2 dividido por A. Só que no ponto 1, não é? Veja, eu tenho que... Essa interface, ela está sustentando essa coluna e tudo que está para cima. Só que tudo que está para cima está representado por essa força que está sendo feita aqui. Então, a pressão no ponto 1, ela é igual à pressão no ponto 2, mais o adicional de pressão causado por essa altura de coluna. E essa altura de coluna, como está na presença do campo gravitacional, ela é o peso dela dividido pela área. Tá certo? E o peso dela é o volume vezes a densidade. Então, se esse fluido tem uma densidade ρ, vezes o volume, que é ΔH vezes A, não é? Porque é um cilindro. Então, a área vezes a altura é o volume, me dá a massa ali contida. Vezes o G é o peso. Dividido por A é a pressão. O A cancela, portanto, eu tenho que a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2, mais o aditivo do chamado da pressão da coluna de fluidos. Esse é um dos conceitos mais importantes em mecânica do fluido. Porque nós estabelecemos que qualquer fluido que esteja na presença do campo gravitacional, e todos vão estar, a maioria que nós vamos usar, né, à medida que eu subo, à medida que eu aumento a altura da coluna, aumenta a pressão no ponto considerado. Tá certo? Ou seja, aqui, o que eu posso dizer é que ao percorrer uma coluna de fluido de altura H e densidade ρ, eu estou sujeito a uma variação da pressão, que é chamado variação da pressão da coluna de fluido, que é dado por ρg ΔH, ou ρ ΔHg. Tá certo? Esse é um princípio importante, que é a chamada pressão de uma coluna de fluido. Então, definido a pressão, que é força, nós vamos ver que agora a pressão varia à medida que eu tenho mais fluido acumulado numa certa coluna na presença do campo gravitacional. E essa variação, não é? Essa variação é extremamente importante para todo o resto que nós vamos fazer. Muito bem, então entendido o que é pressão de uma coluna, né? Pressão causada por uma coluna de fluido, que nada mais é do que a altura da coluna vezes a densidade vezes a aceleração da gravidade, eu posso aplicar isso em determinadas situações que são relevantes para nós. Tá certo? A primeira que eu vou aplicar é nos chamados vasos comunicantes. Deixa eu dar um exemplo interessante, porque o que nós aprendemos? Nós aprendemos que haverá diferença de pressão quando houver diferença de altura. Então, ρ
não é isso? Vezes ΔH vezes G, ou ρg ΔH, tanto faz, né? Então, se ΔH é zero, a pressão não varia num único fluido. Então, eu só posso criar uma situação extremamente interessante, que são os chamados vasos comunicantes. Deixa eu fazer um sistema aqui, que ele tem fluido, um único fluido nos dois lados. Obviamente que o ar atmosférico é um fluido também. E eu vou encher isso aqui com um certo fluido, então ele vai percorrer aqui, né, e vai atingir praticamente a mesma altura aqui. As duas alturas estarão a mesma pressão, porque é o mesmo fluido, se os dois tiverem a mesma altura, tem a mesma pressão. Só que eu fiz um sistema de vasos comunicantes, de tal forma que aqui eu tenho uma área A1 e aqui eu tenho uma área menor que eu vou chamar de A2. Tá certo? Então eu tenho uma área A1 aqui e uma área menor A2 aqui. Tá certo? Agora eu vou colocar sobre essa parte aqui, eu vou fazer uma certa força, que eu vou chamar F1. Né? E essa força dividida pela área 1 me dá a pressão nesse ponto. P1 é igual à força 1 dividido pela área 1. Mas, como os fluidos estão à mesma altura, então eles estão transmitindo integralmente a pressão. Então, nessa face aqui, se eu tivesse que fazer uma força para equilibrar, F2, eu teria aqui a pressão 2, que é igual a F2 sobre A2. Veja, essas duas pressões têm que ser igual, tá certo? Por esse princípio. Então, F1 dividido por A1 é igual a F2 dividido por A2. Mas, o que acontece? A área 1 e A2 são diferentes. Portanto, as forças F1 e F2 podem ser diferentes também. Esse é o chamado princípio da prensa hidráulica. Né? Eu posso fazer uma força pequena na área pequena e isso equivale a transmitir uma força grande na área grande. Tá certo? Porque essa relação tem que ser válida. É por isso que funciona o elevador hidráulico do posto de gasolina. Você tem lá um tubo onde você faz uma força pequena e aí ele pega e pega um tubo grande e acaba tendo uma força muito grande que levanta um caminhão. Esse é o princípio, né? Esse princípio dos vasos comunicantes e o fato de que as pressões na mesma altura vão ser iguais, permite eu transmitir essa força de uma forma interessante e de uma forma que amplie, né, o fator. Então esse é um exemplo, que é o exemplo da chamada prensa hidráulica. Deixa eu dar um outro exemplo agora, onde eu vou pegar vasos comunicantes e vou botar fluidos diferentes. Então eu tenho vasos comunicantes com fluidos diferentes. Como que eu faço isso? Bom, para simplificar, eu vou manter a mesma área, mas isso não é o relevante, como nós vamos ver mais adiante. E eu vou pegar aqui um tubo em U, tá certo? E vou colocar dois tipos de fluido com densidades diferentes, obviamente, porque o que caracteriza um fluido agora é sua densidade. Eu juntei dois, eles, um menos denso e um mais denso, e eu observei que eles se distribuíram dessa forma. Tá certo? Então esse fluido aqui tem a densidade ρ1 e esse fluido aqui tem a densidade ρ2. E obviamente, aqui eu tenho a atmosfera fazendo uma força, portanto eu tenho a pressão atmosfera aqui e a pressão atmosfera aqui é igual. Mas as colunas agora serão diferentes, porque são fluidos diferentes. E a nossa ideia é achar qual será essa diferença de altura. Porque o fluido mais denso, obviamente, vai pressionar o fluido menos denso. Não é? Neste ponto aqui, ó, esse que é interessante, ele é o mesmo fluido. E nós acabamos de ver que numa mesma altura, os fluidos têm que ter a mesma pressão. Então, esse fluido azul, nessa interface, e se eu transportar para cá, tem que ter a mesma pressão. Portanto, essa pressão aqui causada adicional por essa coluna do fluido 2 tem que ser igual
A causada pelo fluido 1. Ou seja, ρ1 vezes o que eu vou chamar de H1 vezes G, que é a pressão causada por essa coluna de fluido 1, tem que ser igual ao ρ2, o que eu vou chamar de H2 vezes G. Portanto, ρ1, H1 é igual a ρ2, H2, tá certo? O fluido mais denso, que é o ρ1, terá uma altura maior ρ1, menor H1, para que mantenha. Então você vê que ρH, quando eu tenho esses vasos comunicantes, ele vai ser uma espécie de constante, né, no meu sistema. Isso é interessante porque os fluidos serão contidos em vasos, eles estarão em equilíbrio, fluidos iguais, fluidos diferentes e assim por diante. E portanto, essa noção de pressão causada por uma coluna de fluido é extremamente importante e essencial para que se entenda todo o desenrolar da mecânica de fluidos. Você tem notado que nós estamos lidando sempre com fluidos em repouso, não é? Então até agora é só o fluido, nós não demos à massa nenhum tipo de movimento. Então o fluido está em repouso, é o âmbito da chamada hidrostática, não é? E a hidrodinâmica, que é o movimento, virá depois. Muito bem, então essa é uma situação interessante, que é a chamada pressão das colunas, né? De fluido, e nós usaremos muito. Uma coisa importante, você vê, né? Aqui a pressão aqui é totalmente transmitida para cá. O Pascal, ele formulou um princípio, que é um princípio importante, que ele diz o seguinte: os fluidos transmitem integralmente as pressões feitas sobre eles. Então, os fluidos, na verdade, isso aí vale para os chamados fluidos incompressíveis, mas, ou fluidos ideais, tudo isso. E os líquidos que nós vamos trabalhar, eles são bem próximos disso. Então, líquidos transmitem integralmente a pressão, tá certo? Feita sobre eles, tá certo? Esse princípio, às vezes, isso que a gente tem usado isso até agora, né? De um lado ele transmite integralmente para o outro. Isso aqui às vezes é chamado teorema de Pascal, tá certo? Mas se você conhece a pressão dos vasos comunicantes, você vê que o teorema de Pascal acaba sendo uma consequência natural do balanço das pressões das colunas de fluidos que a gente utiliza, tá certo? Isso o que eu mostrei das colunas de fluidos, existem grandes aplicações na engenharia, né? Aliás, todas as prensas hidráulicas, todos os mecanismos hidráulicos são vasos comunicantes que transmitem pressão. A pressão é transmitida, a força pode ser ampliada, porque a pressão é força por área. Tá certo? Muito bem, deixa eu mudar um pouquinho a direção da nossa conversa, falando um pouco sobre corpos submersos agora. Vamos pegar um fluido e vamos botar um corpo dentro dele, tá certo? Porque daí vai nascer a pressão das colunas tem uma consequência extremamente importante nos corpos imersos, eu vou dizer imersos, mas às vezes eles podem estar parcialmente imersos. E aqui entra, né, grandes contribuições do próprio Arquimedes e assim por diante. Então vamos imaginar que eu tenho aqui um recipiente, ele tem um fluido e está aqui o fluido. Eu vou pegar agora esse mesmo recipiente e vou colocar um objeto dentro dele. Então fui lá e coloquei um objeto dentro do fluido. Então eu ainda tenho o fluido que tem uma densidade ρ, sempre, né? O nosso fluido vai ter caracterizado uma densidade. E eu coloquei um objeto lá dentro. O que acontece quando eu coloquei um objeto dentro de um fluido? O objeto teve que deslocar uma massa de fluido. Porque senão ele não pode estar ali, os dois não podem ocupar o mesmo lugar no espaço.
Mas o fluido, obviamente, quer voltar. Se você for dentro da piscina, né, e abrir sua boca, a água vai encher a boca. Por quê? Porque sua boca ali é como se fosse um objeto, né, que deslocou o fluido. Então, existe uma força feita em todas as partes do objeto. Ela não tem que ser igual em todos os pontos, mas ela vai estar fazendo uma força em tudo. Por quê? Porque o fluido quer voltar. Todo o resto do fluido está empurrando as camadas mais em contato com o seu objeto, tentando fazer que ele volte. Essa pressão que aparece aqui, nós chamamos de pressão hidrostática. Tá certo? Então, ela existe em todos os pontos do objeto. Só que o fluido, imagine, se esse fluido não tivesse na presença do campo gravitacional, ele não podia ficar dentro, né? A água não pode ficar dentro do copo se não tiver o campo gravitacional. É essencial a mecânica de fluido que nós estamos fazendo considerar o campo gravitacional. Então, vamos pegar um corpo imerso e o campo gravitacional e ver qual é a consequência que isso tem sobre ele, não é verdade? Então, nós já concluímos aqui que todas as partes do fluido estão fazendo força sobre ele. Tá certo? Mas vamos ver qual é a consequência dessa força. Muito bem, então nós vamos ter que olhar agora, para simplificar um pouco a nossa conta, nós não vamos imaginar que aqui eu tenho um fluido, tá vendo aqui, ó? Eu tenho um recipiente grande, que eu tenho um fluido contido nesse recipiente, e eu vou pegar, esse fluido tem uma densidade que eu vou chamar de ρL. Então, ρL é a densidade do líquido. Lembre-se que eu falei que densidade é para a mecânica dos fluidos, o que massa é para a mecânica do ponto que nós havíamos feito anteriormente. Agora eu vou pegar aqui dentro e vou colocar um objeto. Para simplificar, nós vamos colocar um objeto cilíndrico, tá bom? Então aqui existe um fluido e eu coloquei nesse fluido, né, eu fiz uma imersão, eu imergi nesse fluido um objeto cilíndrico. Esse objeto tem uma certa altura, que eu vou chamar de H, ele tem um comprimento, tá certo? Ele tem uma área aqui, que nós vamos chamar de A. E, obviamente, eu acabei de explicar para vocês que o fluido vai fazer força em todo lugar. Para baixo, para cima, dos lados, não é isso? Só que dos lados, ó, ele não consegue fazer nada, porque dos lados estamos na mesma altura do fluido, portanto, a pressão é igual, as forças serão iguais. Então, o fluido não consegue tentar deslocar esse objeto lateralmente. Mas na vertical, como eu tenho aqui o campo gravitacional, e nós acabamos de aprender que pontos diferentes estão sujeitos, se a altura variar, os pontos terão pressões diferentes. Então, a pressão feita aqui nessa superfície, que eu vou chamar de P2, e a pressão feita nessa superfície, que eu vou chamar de P1, são diferentes. Não é isso? Essa pressão está empurrando o objeto para cima, e essa pressão está empurrando o objeto para baixo. Qual que é a diferença dessas pressões? Bom, nós já aprendemos. A diferença dessas pressões é o ρ do líquido vezes o G vezes o H. Não é isso? Então, como os pontos, a superfície superior e inferior, estão em alturas diferentes do fluido, elas estão sujeitas a pressão diferente. Mas pressões diferentes levam a forças diferentes. Então é interessante que enquanto a força na lateral está sempre sendo anulada, as forças na vertical não. E, portanto, se você olhar aqui, essa diferença de pressão, P2, né, isso aqui na verdade é P1 menos P2, é igual a esse ΔP. Isso leva a uma força, a uma diferença de força, que eu vou chamar de ΔF, que é a pressão vezes a área. Portanto, é igual a ρL vezes G vezes H vezes a área do objeto aqui. Então, um objeto imerso vai ter sobre ele uma força, que é feita pelo fluido, como resultado disso. Claro que se isso aqui fosse uma panqueca bem fininha, não teria. Mas como ele tem volume, o objeto tem volume,
o objeto imerso tem volume, então aparece isso. Acontece que H vezes A é o volume desse objeto. H vezes A é o volume do objeto. E o volume vezes o ρL é a massa do líquido que está aqui, que ocupava o lugar do objeto. Portanto, essa força é igual, não é? A força que aparece. Então, essa força que aparece sobre o objeto imerso, ela é igual à massa, não é isso? Esse é o volume vezes a densidade, é a massa de volume, vezes G é o peso do líquido deslocado para a imersão do objeto. Então, toda vez que você tentar imergir um objeto, você vai ter que deslocar o fluido. E a massa do fluido que você deslocou surge sobre o objeto como força. Essa força recebe o nome de empuxo. E ela realmente é extremamente importante, senão os barcos, etc., não funcionariam. Então isso aqui chama-se empuxo. E essa força de empuxo, que é uma força extremamente importante, dá aos objetos submersos um peso aparente, porque nós pegamos a força que o líquido faz sobre o objeto, tá certo? Que é o chamado empuxo. Mas o objeto tem o seu próprio peso. Se nós chegarmos aqui, ó, esse objeto, ele tem um peso aqui, que é o seu peso, é o mg dele, não é isso? Que é o chamado peso aparente. É igual ao seu peso menos o empuxo, porque o empuxo vai fazer uma força contrária. Lembra, P1 é maior que P2, a força é contrária. Então, menos o empuxo. E os objetos, então, imersos, eles parecem mais leves. Por quê? Porque o empuxo retira um pouco, né? Ele pega o peso e adiciona uma força contrária a esse peso. E quanto vale esse peso? Vale exatamente, quanto vale essa força de empuxo? Vale o peso do líquido deslocado para você fazer a imersão do objeto. Esse é o princípio de Arquimedes, tá certo? Então aqui, Arquimedes fica feliz porque nós estamos falando do princípio dele. Então o Arquimedes, ele foi o primeiro a observar que o volume deslocado, peso aparente e tudo isso, e é uma coisa extremamente relevante, tá certo? Então, com isso a gente introduz a força de empuxo, que é uma força feita sobre os objetos que estão imersos. E aí, eu vou pegar isso e vou ver o peso aparente desse objeto, tá certo? O peso aparente, que é o peso que ele aparenta imerso, é igual ao peso dele real, só que o peso dele real é a densidade dele, agora ρ do corpo, não do líquido, tá certo? Vezes o volume dele, vezes o volume, que é aqui, nós vimos, A vezes H, isso dá a massa, vezes G, menos o empuxo. O empuxo é o ρ do líquido, vezes A, H, vezes G, que é o volume, vezes o ρ, é a massa do líquido deslocado, vezes G. Isso pode ser reescrito como sendo ρ do objeto, menos ρ do líquido, vezes todas essas constantes, que é a área, vezes a altura, vezes G. Mas o peso aparente, então, depende da diferença de densidade entre o corpo e o líquido. E aí pode acontecer várias coisas, né? O peso aparente pode ser negativo, o corpo flutua, ele não consegue entrar nesse fluido. Ou pode ser positivo e pequeno, ele vai afundando devagar. Ou pode ser zero, ele fica parado no meio do fluido. Então nós temos várias situações aqui, né? Onde esse peso aparente pode ter diferentes situações. Ou a densidade do corpo é maior do que a densidade do líquido, aí o corpo, o peso aparente é positivo, mas ele pode ser pequeno, então o corpo afunda. Então há imersão.
mas pode ser que o ρ do corpo seja da ordem do ρ do líquido. Aí aqui ele fica parado, né? Então ele pode estar imerso, mas ele não afunda, tá certo? Aqui o melhor dizer que imerge era melhor dizer que afunda. Aí todo mundo entende muito mais claramente. Aqui ele fica parado no interior do fluido. E o caso interessante é quando o ρ do corpo é menor do que o ρ do líquido, que causa, quando esse cara é menor do que esse, essa diferença é negativa, isso causa um peso aparente negativo. Portanto, o corpo flutua sobre o líquido. Tá certo? Então, nós aprendemos aqui nessa aula também a parte de empuxo, que é uma força que aparece, mas note, ela aparece porque existe uma diferença de pressão numa coluna de fluido. Então, aquilo que a gente viu nos primeiros momentos da aula, há uma diferença de pressão quando você tem uma coluna de fluido na presença da gravidade, é a consequência de tudo isso que nós estamos vendo. Tá certo? Uma grande aplicação disso que eu falei é o densímetro, que chama. Todo mundo já viu um. Se você não viu um, pode entrar na internet e ver. O densímetro é um instrumento, tá certo? Que permite medir a densidade dos líquidos. Imagine que eu tenho aqui um líquido, tá certo? Aí eu pego um objeto, que é um objeto de vidro, que ele tem mais ou menos esse formato. Aqui ele tem um pezinho e aqui ele tem uma graduação que vai dar a densidade do líquido. Então aqui eu tenho um líquido que tem uma densidade do líquido. E o que acontece? Acontece que esse objeto vai flutuar até o peso aparente dele ser zerado. Quando o peso aparente zera, se você ver a expressão anterior, é o momento exato onde, né, o mg desse objeto é igual à altura que ele tem, vamos dizer, imaginando que ele é cilíndrico, né, vezes a área, vezes o ρ do líquido, vezes g. Tá certo? Só que a densidade do líquido que eu estou medindo, né? E a densidade do líquido que eu estou medindo, portanto, será igual à massa que eu tenho aqui, dividido por H vezes A, vezes G, né? Vezes A, tudo isso vezes G. Então eu crio uma escala, dependendo da densidade do líquido, se todo o resto for constante, eu vou ter uma H diferente. Então, se isso aqui afunda mais ou menos, eu consigo medir, faço uma escala e meço a densidade. Isso chama-se densímetro, muito utilizado para se determinar a densidade dos líquidos. Então, ele é um aparelho que mede densidade dos líquidos e ele usa claramente, ele deixa, dependendo da densidade, ele faz isso aqui vai afundando até o peso aparente zerar. Quando o peso aparente zera, ele flutua, e aí você mede ao ponto onde flutua, e isso está relacionado com quanto mais. Se o líquido é menos denso, ele afunda mais. Se o líquido H aumenta, então a densidade do líquido diminui, e assim por diante. Então essa é uma aplicação. A engenharia química usa muito os densímetros, que é baseado, obviamente, nas leis aqui que nós aprendemos. Bom, até o momento, nós aprendemos os fluidos em repouso. Na próxima aula, nós vamos ter que aprender quando os fluidos estão em movimento, porque como nós vimos na última aula, existe uma tal de energia cinética toda vez que eu tenho movimento das massas, e isso deve custar alguma coisa em termos de força, que custa também em termos de pressão. Até a próxima aula.